No meu viver tentei fazer somente o que agrada a teu querer. O teu amor me convidou e eu quis andar nos teus caminhos, meu Senhor. Mais de uma vez caí e levantei, mas o pecado me chamava e quando eu via já voltava a cair. E agora que pensei que aquilo era o meu fim, me dizes que não me condenas e de novo me convidas a seguir. Senhor, não posso compreender o que acabo de ouvir. Tu me conheces, tu sabes quem eu sou e me ofereces teu perdão. Senhor, não posso merecer o que acabo de ouvir. Eu sou pecador e no mal já caminhei. Tu me ofereces teu perdão. Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu não mereço. Tu me fizeste ver que eu ainda posso ser tudo que sempre desejei. Senhor, te louvo. Senhor, te adoro. Senhor, quero amar-te mais que tudo aqui. Meu Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te adoro. Senhor, quero amar-te para sempre. Enfim. Seja o nome daquele que nos amou e de uma maneira tão extraordinária se entregou por cada um de nós. Palavra de Deus, na carta de Paulo, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Muito obrigado pela mensagem musical. Que Deus continue abençoando. Quero agradecer de uma forma especial a bondade do nosso Deus, que decidiu estar aqui nesta manhã, que decidiu abençoar a cada um de nós, e certamente não deixará que ninguém saia deste lugar sem levar consigo aquilo que veio buscar, que é a bênção do Senhor nosso Deus. Quero parabenizar os amigos queridos que nos visitam. Você poderia estar em qualquer lugar, mas você escolheu estar aqui.
Então, louvado seja Deus por sua escolha. Como eu disse na semana passada, eu sou suspeito, mas eu acho que você escolheu bem. Os membros desta igreja, aqueles que já peregrinam rumo a este lugar, semana após semana, quero muito que a bênção do Senhor recaia sobre vocês também. Que a luz de Deus os abençoe. Os adolescentes fazem falta, são muito inteligentes, muito perspicazes. Alguns deles estão na Vila Planalto, a Gilene citou aqui, fazendo a obra de Deus. Quero convidá-los para um culto especial, que são as quartas-feiras. Toda quarta-feira na nossa igreja existe uma pausa especial, onde temos um momento especial para dialogarmos, apresentarmos nossas fragilidades também ao Senhor, e é um culto de oração, é muito significativo, o culto de quarta-feira, chega a ser emblemático. Então todos são convidados para este culto. Amanhã também as portas da igreja estarão abertas, e todos são convidados para adorarem ao Senhor. Nós temos uma congregaçãozinha que fica numa colônia aqui, que é chamada de Vila Basevi. Nós temos 2 jovens estudantes bolivianos, estão trabalhando lá, estão desenvolvendo português, estão trabalhando lá. Então esse trabalho de Deus vai sendo levado avante. Só para informação de todos, já colocamos os vidros muito bonitos, a igreja está muito bonita, que a igreja agradece a todos que têm colaborado. A Vila Planalto é outro local, temos o trabalho que está sendo feito lá, e quando nós pedimos o apoio a você, é porque aquilo ali está para o reino de Deus, como o pré-sal está para o governo brasileiro. O governo brasileiro achou uma mina, está empolgadíssimo com o pré-sal, não é? E Deus está empolgadíssimo com a Vila Planalto. Cada porta que você bate oferecendo a palavra de Deus, você ouve um sim. Nunca vi uma riqueza missionária tão grande. Todos estão convidados a participarem. A liderança missionária, eu quero recomendar que de fato organize um curso para formação de instrutor bíblico. A Petrobras está tendo aí que, o governo está tendo que criar um monte de curso para essa área de petróleo, né? Porque achou muito petróleo, então tem que criar um monte de curso. E nós achamos uma mina missionária, e temos que criar cursos também, para preparar aqueles que desejam anunciar a breve volta de Jesus Cristo. A igreja de Deus, que estava sediada na cidade de Corinto, ela dá, de acordo com o texto, ela dá indicativos de sobra de sua imaturidade. A igreja de Corinto, ela era uma igreja jovem. Na metade do 1º século, ela ainda carregava consigo alguns vícios da vida dela antes de Cristo. E em 1 Coríntios, capítulo 2, versos 12 em diante, eu convido todos a abrirem a Escritura Sagrada. Não temos recebido o espírito do mundo, mas sim um espírito, um estado, uma condição espiritual que vem de Deus, a fim de que a gente consiga compreender as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Alguém pode me citar uma coisa que Deus deu gratuitamente a todos nós? Vida. Outra coisa? Ouvi fé. Uma outra coisa? Graça. Coisas que Deus nos deu de graça, sem cobrar nada. Verso 13. Também falamos destas coisas, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana,
mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Verso 14: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas, e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém, mesmo ele não sendo compreendido por ninguém. A palavra de Deus nesse texto fala de dois estados, espiritualmente falando, em que um ser humano pode se encontrar. Exemplo, eu tenho aqui hoje de ter uma igreja, chegou a Ticiana e a Laís. Elas estavam em Fortaleza, chegaram na semana passada, estão vindo à igreja hoje pela primeira vez. Eles estão se mudando junto com o Diego, que é o esposo e pai. Para saber se esta era a vontade de Deus, deixar o emprego que tinha em Fortaleza e se mudar para Brasília, longe de todos os parentes, eles poderiam pensar com mente de homem natural, mas poderiam pensar também com mente de homem espiritual. Esta semana eu visitei o Denis e a esposa dele. Fui na casa deles. A casa deles fica num lugar bem retirado e você ouve o som dos grilos. Os grilos fazem barulho lá e tal. Eles estão pensando em construir uma casa num outro terrenozinho que eles compraram. Para fazer isso, você pode escolher, deixar que o homem natural escolha. Mas você pode eleger o homem espiritual como o dirigente da sua vida. Nelson Lacava. Essa semana ele foi aprovado num desses concursos que tem por aqui, por essa cidade, que o governo coloca, e ele está indo embora. Ele pode deixar que o homem natural escolha, porque ele tem trabalho aqui, a esposa dele tem trabalho aqui. São pessoas que têm uma vida que está mais ou menos encaminhada. Ele pode deixar que o homem natural decida se ele fica ou se ele vai. Mas o Senhor Deus oferece do seu espírito de sabedoria para que ele escolha se fica ou se vai. Ninguém precisa ficar à mercê da fragilidade ou das fragilidades do ser humano natural, que toda vez que vai pontuar uma escolha, ele contamina a sua escolha com vaidades, ele contamina as suas escolhas com egoísmo, e a contaminação do homem natural faz com que as escolhas feitas por ele sejam questionáveis. O homem natural, ele não compreende as coisas espirituais. E uma coisa tem que ficar clara: você, embora a ciência diga o contrário, pastor, o senhor não pertence ao reino animal. Talvez biologicamente, vamos deixar só por aí. Nós pertencemos ao reino espiritual. Porque nós nos damos conta da existência nossa. Nós somos um tipo de criatura que se dá conta da sua finitude. Somos um tipo de criatura que compreendemos que estamos inseridos em um estado de coisas onde nós não somos eternos. Por exemplo, o homem sabe que há de morrer. Os animais não sabem disso. Nos dias mais saudáveis de qualquer animal, ele jamais vai saber que há de morrer. Mas o homem mais saudável que haja aqui nesta manhã, este homem sabe que vai morrer. Amados em Cristo Jesus, o homem natural, ele possui dupla natureza. Uma natureza bruta,
reativa e uma natureza esperta. Na natureza dele, ele consegue ser bruto e ele consegue ser sutil. Ele consegue ser esperto. Preocupado com essa capacidade de sermos sutis e de trapacearmos com a coerência. Então a palavra de Deus fala que o coração deste homem natural, ele é enganoso, portanto, ele é perigoso. Interessante que o homem natural, ele tem um sistema de desejos que aponta para as suas necessidades biológicas e psicológicas. Lembram da semana passada? Na semana passada, no nosso diálogo aqui, nós pontuamos e na semana passada nós apresentamos um viés que não vamos mais trazer hoje. Como as emoções conspiram contra o domínio próprio. Então o tema da semana passada foi voltado para o domínio próprio e colocamos as emoções na roda viva, né? Para que elas fossem assim devidamente ajustadas, e pontuamos na semana passada quão maravilhosas e importantes são as emoções. Mas o ponto principal foi a questão do domínio próprio. Hoje é fazermos a distinção que esse texto bíblico traz sobre o homem natural e o homem espiritual. O homem natural, ele é alguém que tem desejos, como todo mundo tem, mas ele vai atrás dos desejos. Ele tem a sua bússola orientada para o caminho do prazer, acreditando que nessa busca ele vai encontrar a felicidade. O homem natural, ele é como Sansão. Ele deseja e ele vai atrás. O homem natural, ele não tem freio. Ele não tem limites. A satisfação própria é a sua meta. Ele pode conseguir e pode não conseguir. Quando ele consegue, fica muito feliz. Mas é feliz por algum tempo, porque todas as emoções obedecem a um ciclo. Elas têm início, uma emoção ela tem início, ela tem um ápice, ela declina e depois ela se dissolve. O homem natural é alguém que vive em busca de sensações, de frisson, de emoção, de prazer. Ele é um homem que corre o tempo inteiro atrás de coisas que não demoram muito e se dissipam. Quando ele consegue, ele fica feliz, mas é feliz por algum tempo. A proposta da palavra de Deus é mais ampla, porque em Eclesiastes a palavra de Deus diz que Deus colocou a eternidade dentro de cada um de nós. Nós não temos a estrutura psicológica para convivermos com a futilidade e sermos felizes. Não temos. Você pode optar pela futilidade, mas entenda uma coisa: você não terá estabilidade. E se tem uma coisa que dá uma certa sensação de plenitude, que dá uma sensação de segurança, são as coisas eternas. Eu vou citar uma: a paz. Eu desafio a maior paixão do mundo: resistir à falta de paz. Eu estou vendo ali, um casal de namorados. Deus abençoe vocês, viu? Tá? Pelo jeito você gosta dele, você está bem pertinho e vice-versa. Vocês se gostam. Se não houver paz, a maior paixão do mundo não resiste. Tem aqui algum homem muito apaixonado, é muito mesmo. Comprometi a rapaziada, ali tem um. Tem outra aqui, eita, agora eu peguei. Me desculpe, rapazes, eu nunca exponho homens a situação assim. Foi um ato impensado. Eu nunca deixo homens em situações assim difíceis, me perdoem. Mas o maior amor do mundo não suporta a falta de paz.
O problema do homem natural é que ele tem o eu sempre em busca de satisfazer-se, em busca de autogratificação. O homem natural está sempre buscando alguma coisa, nunca está satisfeito. Agora tem um detalhe: o homem espiritual, ele possui uma natureza diferenciada, e olhe bem a palavra que eu vou usar. O homem espiritual, ele possui uma natureza sublime. Sublime. O homem espiritual, e eu quero diferenciar aqui o homem espiritual do homem religioso. Uma coisa é ser religioso e outra coisa é ser espiritual. Deixa eu provar isso aqui. Abra a palavra de Deus em 1 Coríntios 10. Abram lá, 1 Coríntios 10. Para a gente diferenciar homem espiritual de homem religioso. Homem aqui é palavra genérica, viu? Expressão genérica, tá? Homem e mulher. Verso 1. Quer ver? Dê uma olhadinha aqui comigo. Homem espiritual de religioso. Essa é a diferença que eu quero fazer utilizando esse texto. Veja o que está escrito. Pois, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes acerca do fato de que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. E eu gostaria que vocês grifassem na memória a palavra todos. E todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. De novo, e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha é quem? Mas Deus, embora todos, Deus não se agradou da maior parte deles. E por isso seus corpos ficaram prostrados, ou seja, morreram no deserto. Essas coisas aconteceram como exemplo para quem? Para quem? Para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos torneis idólatras, como, aí agora eu grifo, alguns deles. O povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Nem pratiquem imoralidade, como alguns deles. E não tentemos a Cristo, como alguns deles. E não reclamem, como alguns deles. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós. Todos cantaram os hinos, todos foram à igreja, todos beberam da mesma água, todos receberam do mesmo maná, absolutamente todos receberam. Mas alguns deles murmuravam, alguns deles eram idólatras, embora todos tenham recebido. Se existe uma coisa linda dentro do Evangelho, é que o Evangelho trabalha com a conscientização e jamais com a imposição. Jamais. O ponto a se destacar aqui a respeito do homem espiritual e a respeito do homem religioso e do homem espiritual, é que religiosos todos foram, todos eram religiosos, cumpriam ritos, cumpriam obrigações e ordenanças, mas nem todos eram espirituais. E por isso a insistência em gravar duas expressões, todos, para o fato de que Deus atentou para todos, de que Deus ofereceu pão e água para todos, ofereceu a nuvem para todos, o sol nasce sobre bons e maus, a chuva cai sobre justos e injustos, todos recebem. Todos até foram batizados, é o que está escrito.
Mas ser batizado deveria ser um ato espiritual, mas pode se tornar um mero ato religioso. Por que o senhor está falando disso agora, pastor? Porque em momento algum, eu gostaria que ninguém se enganasse, porque é religioso, acreditando ser espiritual. Que por ser religioso, seja espiritual. Porque eu não estou falando de homem religioso. Eu não estou falando de gente que abre a boquinha linda para cantar. Eu estou falando de gente que se permite ser conduzida pelo Espírito de Deus. Gente que permite que o Espírito do Senhor amadureça a sua alma, o seu ser, e as suas escolhas se tornem pautadas por regência da espiritualidade e não por regência da naturalidade. Filhos de Deus, o homem espiritual, ele é quietude profunda. Por quê, pastor? Porque o homem espiritual, ele sabe que perto está o Senhor. Então ele se aquieta. Ele é quieto porque ele sabe que o Senhor está presente. O homem natural, carnal, a religiosidade é para ser visto pelos homens. As orações deles, as esmolas deles, esses atos da religiosidade são para que os homens vejam. Cristo disse: esse tipo de religioso já recebeu a sua recompensa. Mas aquela pessoa que é espiritual, ela é discreta na sua religiosidade. Todo mundo vai notar. Por quê? Porque exala um bom perfume, um aroma. É um cheiro de paz, é um cheiro de vida, é um cheiro de esperança, porque esses elementos, paz, vida, amor, esperança, são elementos da espiritualidade. O homem espiritual, de acordo com Abacuque 2:20, ele é serenidade. De acordo com Salmos 46:10, ele é quietude. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Já o homem natural, ele vive eternamente buscando, porque o que ele tenta colocar dentro dele é água que não mata a sede, é comida que não mata a fome. Aí a palavra de Deus tem 3 buscai. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai as coisas lá do alto. E buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A palavra de Deus não deixou ninguém aqui enganado a respeito do que deveria buscar. Ninguém. O homem espiritual, ele é simples. E a luta do homem espiritual é para se descomplicar. Faz isso porque ele valoriza algumas coisas que são de fato que enchem a alma. E eu repito uma que eu já citei 3 vezes: paz. Porque a vida do homem natural, quando ele embarca de cabeça mesmo, na busca da autossatisfação com intensidade, tudo que esse homem menos tem é paz. Eu conheço um homem que perdeu a família. Conversando com ele, na mais profunda amargura da vida, depois que algumas outras coisas aconteceram na vida dele, ele me disse: pastor, talvez Deus não quisesse que eu fosse aprovado num desses concursos que tem por aqui, mas eu me dediquei na busca disso, sem deixar que o homem espiritual fizesse essa opção. Não que seja errado,
Mas o preço que o homem carnal me fez pagar. Eu negligenciei minha esposa. Eu negligenciei a minha família. E por último, por não suportar e por ver o amor diluir-se, finalmente minha família se desfez. Irmão de vocês, uma escolha pautada, não pela espiritualidade, mas pelo desejo, pela vontade, é o eu quero. Se para um homem natural, as emoções venenosas, e ele acaba se acostumando a conviver com emoção, com prazer, que começa, tem ápice, declina e se dilui. Ele se acostuma com essa frustração, e ele acha que isso faz parte da vida. E esse para mim é o principal checklist que eu dou a vocês. As coisas espirituais, elas são calmas, elas lhe deixam em paz, e elas são longevas, elas têm durabilidade, elas não se extinguem quando as circunstâncias são alteradas, porque é uma condição que vem de dentro para fora. O meu esforço é por convencê-los a investirem na espiritualidade, a investirem naquelas coisas que são as únicas em condições de encherem este lugar que cabe à eternidade, que cabe o infinito, porque Deus assim quis, que é o coração do ser humano. Amigos, o homem espiritual, ele compreende as limitações da sua natureza, ele compreende, ele está em Cristo, ele ama Cristo, ele ama a verdade, ele ama o bem, ele ama o seu próximo, mas ele não confia muito nele. Ele não anda, por exemplo, em terreno encantado. Terreno encantado é perto do precipício. Ele não quer cair, mas está na beira do abismo. Gosta de dar uma olhadinha para o perigo. Ele não vai se jogar, nem está pensando nisso, mas que ele gosta de chegar perto e ficar assim, só de olho. Ai. O caminho aqui está todo aberto, mas é uma atração. Andar pela beira do precipício. A serva do Senhor chama isso de terreno encantado. Terreno encantado é dar um jeito de passar o meu carro pela porta da casa de uma mulher que me dê um elogio especial. Porque tem elogio e tem elogio. Ninguém aqui é bobinho. Ninguém aqui. O meu carro não é obrigado a passar por lá. Eu não quero nada, não vou fazer nada. Mas é passar perto do precipício, só para ver se a queda é grande. Entendeu como é? O homem espiritual, ele sabe que tem isso dentro dele. Porque o homem espiritual, ele não é um bobo alegre que vive, dia lindo, que coisa linda, não. Igual funcionário do McDonald's que é pago para amar tudo isso. Né? Aquela coisa assim, né? Buscai as coisas lá do alto, busquem o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. O homem espiritual, ele desenvolve algumas habilidades. A primeira delas é a habilidade da consciência da própria existência e da responsabilidade que tem.
Primeira coisa. O homem espiritual, ele se dá conta da existência dele. Ele tem noção de presença. Ele sabe conversar com uma pessoa, estando ele presente, e não está na conversa aqui, estou eu e você, estamos os dois aqui, você fala, eu falo, você fala, eu falo. Daqui a pouco, a minha mente fica só esperando a sua pausa, não estou nem mais pensando no que você está falando, eu estou esperando a sua pausa para eu poder falar. Você entendeu? Não está presente, não está interessado no que está acontecendo. Está sempre assim. O homem carnal, ele é sempre egoísta. Até num diálogo ele está esperando a vez dele. É a minha vez. O outro parece que não tem muito o que contribuir para mim. Não tem muito a me enriquecer. E eu estou citando um exemplo bem trivial. Porque até num bate-papo, o homem carnal está preocupado só com o momento dele. Até no bate-papo, meu irmão. Quando o outro respira, ele entra. Não tem aquela serenidade para esperar que o outro conclua o seu pensamento. Que o outro pondere para ver se tem mais alguma coisa a dizer. Ele mesmo não para dar aqueles 3 segundos de reflexão. Para saber reagir ao que o outro disse. O homem espiritual, ele tem uma capacidade de observação, e é com observação que se faz ciência. Ele tem uma capacidade de observação muito especial. Muito especial. Deixa eu dar a vocês um exemplo do que é capacidade de observação. Vocês conhecem o politicamente correto? Tem até um filósofo brasileiro, dizem até que nos últimos 10 anos é a mente filosófica mais brilhante do Brasil e tal. Alguns talvez até conheçam, ele é professor em São Paulo, uma sumidade, Luiz Felipe Pondé. Ele fala sobre o politicamente correto. E é interessante que ele faz uma crítica, e eu dei uma olhada nos materiais dele, ele escreve para a Folha de São Paulo, inclusive, ele é autor de alguns livros muito interessantes, alguns um pouco controvertidos, é verdade, mas tem uma pontuação, algumas colocações muito relevantes. O politicamente correto, e é feita uma crítica, é uma preocupação com a suscetibilidade das pessoas. Até aí parece que está tudo bem. Mas tem um detalhe. Deixa eu citar um exemplo. Você pega e agora, favela tem que mudar de nome. Para não ofender as pessoas. Vamos mudar o nome, ok. A palavra favela é uma palavra discriminatória. E discriminar parece que de fato, não convém. Mas aí você muda a palavra. Não é mais favela, irmã Marisa. Agora o nome é comunidade. Ok. Tem mal nisso? Não. O detalhe é que muda a favela, mas o empenho para mudar a situação, a realidade, não existe. A gente quer mudar a imagem sem ter mudado a essência. Continua com a condição negativa que era designada pela palavra favela. Mas agora, para amenizar, a gente usa outra palavra. O homem espiritual, ele não cai em jogo de palavras. Ele evita essa jogatina. Por quê? Porque ele tem capacidade de observação. Ou seja, ele está presente no exato momento. Ele não é um alienado. E por que eu digo isso? Porque durante muitos séculos, espiritualidade foi construída com a ideia de que é quase uma abstração. Uma fuga da realidade.
Só uma crítica mesmo. Vocês conhecem aquele bolo, um bolo chamado nega maluca? Quantos conhecem esse bolo? Todo mundo, quase todo mundo. No Nordeste tem muito dele, mas eu já vi aqui em Goiânia também muito, né, muito desse bolo. Interessante. Você sabe, se você quisesse ser politicamente correto, como ficaria esse bolo nega maluca? Ficaria assim: bolo afrodescendente com distúrbio neuropsiquiátrico. Porque você tem que ser politicamente correto. Aí você não pode mais ser natural. Qualquer coisa vira processo. Bullying. E tantas outras coisas que antigamente a escola já fazia a gestão dessas coisas. A escola já mandava um bilhetinho para quem tirava brincadeira de mau gosto, para os pais. Mas o Estado decidiu legislar em cima da rotina. O Estado é louco, porque o Estado não dá conta das minúcias do dia a dia, que quem tem que zelar são pais, professores, amigos. Agora a gente já tem a PEC da felicidade. Tem lá a PEC da felicidade, Cristóvão Buarque. Como se felicidade pudesse ser conquistada por decreto presidencial. PEC da felicidade. Esses detalhes de relacionamento dos garotos, isso é falta de participação, é falta de assumir responsabilidades em termos de pais. Não, filho, isso aqui não, você está brincando. Existem sanções dentro da família. Agora você vai passar a semana sem assistir isso aqui assim, porque você tirou uma brincadeira de mau gosto. Não, mas agora o Estado vai legislar em cima da rotina. E todo mundo hoje tem medo assim. O professor na sala de aula, ele fica caçando as palavras, porque qualquer aluno pode meter um processo. Nossa sociedade, ela é bipolar, ela é doida, ela uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Uma hora a humanidade está cheia de esperança de que vai dar tudo certo, na outra hora está todo mundo num verdadeiro caos, numa condição abissal. Filhos de Deus, para vivermos no presente século, uma sociedade tão contraditória, e que você faz parte, porque os bancos das universidades são para você também. Numa sociedade em que uma mulher é capaz de deixar de vir à igreja porque não conseguiu dar escova no cabelo ontem, porque ela se sente cobrada por ela mesma. Eu vou comparecer, os outros vão me ver. E ela se nega a um bem tão significativo, porque de algum lugar ela se sente cobrada, ou por ela mesma. E o desconforto que acontece dentro dela, e a luta, porque ela quer vir, ela sabe que precisa vir, mas não deu a escova. Que tipo de pressão, que tipo de loucura faz uma pessoa abrir mão de tesouros, de coisas tão significativas, em função de empecilhos tão... A pessoa espiritual, ela está presente, embora ela quisesse ter dado a escova, seria melhor que eu tivesse dado a escova, mas não deu para dar. Ela está presente, ela tem senso de valores. Ela diz, mas eu vou à igreja mesmo, você tem dado a escova, ora. Eu vou. Então, se tem uma coisa que a espiritualidade faz, é trazer e deixar bem à sua disposição algo chamado bom senso, sabedoria, equilíbrio, para não se deixar vencer por coisas tão medíocres.
tão irrelevantes. Amigos, filhos de Deus, olhem o ambiente onde nós estamos inseridos. Estamos inseridos em um governo democrático, uma democracia. A democracia, ela respira algumas coisas. Deixa eu citar duas. Uma delas, quem fala é Tocqueville, sujeito extraordinário, uma leitura também muito interessante. Ele fala que uma das características dos povos democráticos é se deixarem ofender facilmente. Porque se tem uma coisa que a democracia faz, é encher todo mundo de direito. Todo mundo tem tanto direito, que você chega nos Estados Unidos assim, qualquer coisa dá processo, e com qualquer coisa se ganha milhões. E os desvios dos outros são oportunidade de lucro. Os equívocos, a TPM da aeromoça que fez ela lhe atender inadequadamente. Dá um processo na empresa tão miserável. Não, mas eu tenho os meus direitos. E eu fui violentado na minha humanidade. Você sabe aquele discurso bem assim, bem humanista. Aquela coisa insalubre para a própria pessoa. Ah, ter direitos é bom. Já vimos muitas violações de direito. E não falta atualmente discurso acerca disso. Não falta, tem muito discurso nessa direção. Mas tem faltado discurso, é na direção do bom senso, é na direção do valor das coisas. Eu estou falando da fragilidade do ser humano democrático. É porque eu não gosto nem de comunismo, nem de democracia, eu estou doido pelo céu. Porque qualquer ismo que você me traga, eu pego a Bíblia e é uma detonação que não acaba mais. Porque você quer entender uma coisa simples? O homem espiritual, rapidamente, ele chega à conclusão de que isso aqui não presta. E eu fico empolgado com os otimistas. É para ter esperança, ok? Mas cuidado com excesso de otimismo, ele é ridículo. Por exemplo, o otimismo de que a humanidade caminha para dias melhores é ridículo, é cego. A própria natureza, os índices de terremoto, de furacão, a própria estrutura física da Terra. Em 2 Timóteo 3, a palavra de Deus vem declinando: nos últimos dias serão dias difíceis, os homens irão de mal a pior. Agora os meus olhos constatam isso. Pronto. A educação deu uma melhorada, os índices estão aí, a Unesco tem dito que a educação no Brasil deu uma melhorada. Ok. Os organismos internacionais têm dito que houve uma melhor distribuição de renda, um número muito grande de pessoas saiu da linha da miséria e veio para a classe média. 23 milhões. Ok, ótimo. É dito também que o Brasil é a maior nação cristã do mundo, tem muito cristão, o espírita é cristão, o católico é cristão, o adventista é cristão, é todo mundo cristão. Beira do abismo aqui, só um minuto. Mas por que é que a gente também é o país que mais mata no mundo, se cristianismo é a religião da vida e não da morte? A educação melhora, mas os índices de violência não. A distribuição de renda e a renda média per capita também melhora. Esse ano já melhorou. E olha que é um ano difícil, de acordo com o governo nosso, democrático. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Mas por que é que os índices pioram? Por que esse é um lugar onde se ama tão pouco a vida e se mata por banalidade? O homem espiritual, ele enxerga o meio onde está inserido. E a igreja, para ele, não se transforma em um lugar onde ele recebe uma anestesia para não perceber a sociedade que está em sua volta. O homem espiritual é, antes de tudo, um ser humano que enxerga, que ouve o gemido do seu vizinho.
clareza, discernimento. O homem espiritual, ele desenvolve a habilidade de apresentar a verdade para as pessoas, para os filhos. Às vezes os filhos não querem compreender, mas o homem espiritual, não o natural. O espiritual, ele desenvolve, porque existe uma coisa. O homem espiritual, em um exemplo simples, ele deixa de buscar obediência, usando os filhos como exemplo, já que eu comecei com isso. Ele deixa de buscar a obediência e passa a buscar o respeito dos filhos. Ele descobre que estava buscando a coisa errada. O carnal, ele quer a obediência. Me obedeça. E aí, para a obediência, ele usa a intimidação, por exemplo. O espiritual, ele entende que o respeito é mais poderoso do que a obediência. Porque se o seu filho lhe respeitar, quando você estiver na ausência dele, ele vai te obedecer. Mas aquelas pessoas que vivem buscando a obediência dos filhos, isso é um exemplo de busca equivocada. Que na naturalidade o que eu quero é que minha filha me obedeça, porque eu sei o que é melhor para ela. Ok? Mas se eu conquistar o respeito dela, eu consigo um efeito muito mais interessante. Porque na minha ausência, ela continuará considerando minha opinião. Homem espiritual, é coisa assim, a diferença. Acabei. Vamos para casa. Vamos louvar a Deus. Pelo amor de Jesus Cristo. Um homem espiritual é construído da mesma forma, de forma semelhante, análoga, à forma como se constrói um homem físico. Um homem físico você constrói com boa alimentação. Um homem espiritual você também constrói com o alimento espiritual. Porque assim como o homem físico é o que ele come, o homem espiritual também é o que ele come. Uma frasezinha que eu já citei umas 3 vezes nos últimos 2 meses. Com 5 minutos de Bíblia e 5 horas de televisão, amiguinho, quem é que vai sair mais forte dessa briga? Pelo amor de Jesus Cristo. Dê comida, alimente o homem espiritual. Que Deus abençoe a todos e encha a todos de sua graça em nome de Jesus. Eu pedi que vocês escolhessem uma música compatível com a mensagem. Eu pedi isso, porque eu sempre escolho, mas eu sempre escolho a mesma. Não é? Eu quero ver qual foi a música que você escolheu. Puxa, Jesus me transformou, hino número 109 do Inário Adventista. Esse hino é bonito, é muito antigo, muito antigo. Vamos louvar a Deus.